Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo a presença de todos. Hoje, vocês já sabem, nós teremos 2 atividades em sequência, 2 palestras, né? E eu gostaria de, antes de iniciar a palestra propriamente de explicar mais uma vez, acho que sempre é interessante a gente explicar que o comitê, as pessoas envolvidas com o comitê, elas têm esse interesse, a gente promove essas palestras por 2 razões principais. A primeira é porque o comitê tem esse lado, vamos dizer assim, de divulgação e de informação a respeito dos valores humanos. É um comitê de ética em pesquisa com seres humanos e no parâmetro do que o comitê deve fazer está a questão da divulgação dos valores humanos, inclusive relacionados à pesquisa ou não, né? Então, nós temos promovido há algum tempo, coincidentemente há cerca de 1 ano, nós começamos essas palestras, e também, coincidentemente, não foi planejado, a primeira palestra deveria ter sido sobre direitos humanos, e acabou mudando o tema assim, de última hora, o palestrante acabou caminhando para outro sentido, mas a gente fica bastante contente que a gente possa hoje trazer o tema que deveria ter aberto essa série de falas lá no ano passado, que é a questão dos direitos humanos. Mas, antes de falar especificamente dos temas, eu quero mais uma vez agradecer a todos pela presença. O tempo hoje é um bem muito raro, né, e aí todos estão deixando de fazer alguma coisa para estar aqui. Nós não temos só membros do comitê aqui na sala, né, e todas as pessoas que aqui estão vieram pelo interesse em função dos temas que nós teremos hoje. Agradeço publicamente aos 2 palestrantes, professora Nery, doutor Sérgio, por toda a disponibilidade em preparar o material, vir até aqui, né, dispor o tempo e o conhecimento aqui para dividir com os membros do comitê, com a comunidade da FOP e também com as pessoas que nos assistem aí diretamente na transmissão ao vivo pelo canal da faculdade. Gostaria de agradecer também ao pessoal de TI, da informática, que sempre nos apoia, todos os eventos, e dá toda a assistência técnica próxima da perfeição no que é permitido aqui na faculdade. E agradeço também a própria administração da faculdade, diretoria e todo o pessoal de apoio, que tem nos dado aí todo o suporte para realizar esses eventos e para o próprio comitê, de modo geral, temos recebido sempre muito apoio, não podemos nos queixar nem um segundo do apoio que temos recebido. É isso. E, então, agradeço e vou passar a palavra à professora Nery. Ela é professora do IFISH, da área de História, uma área que eu admiro muito, tem grandes professores lá, pessoas que sempre nos estimulam muito intelectualmente. E a professora Nery ela está na coordenação do grupo gestor de direitos humanos da Unicamp, que tem um nome bem comprido, né, a gente nem consegue falá-lo todo, mas eu simplifiquei nessas 3 palavrinhas, depois ela explica melhor. E ela vem falar não só da experiência própria com relação ao estudo e ao trabalho com os direitos humanos, e vem trazer para a gente um pouco a visão do que está acontecendo na própria universidade em relação a isso, o que a universidade tem feito e o que a gente deveria fazer em relação à questão dos direitos humanos. Então, professora, muito obrigado e passamos a palavra sem mais delongas. Obrigado. Boa tarde. Eu agradeço muito o convite de vocês através do professor Jacques. É um prazer estar aqui. Eu já vim à FOP uma vez, este ano, conversei com o diretor e com os coordenadores de graduação e de pós para apresentar esse trabalho. E volto hoje, mas já digo que voltarei novamente se vocês acharem que é pertinente, tiverem interesse, para continuar discutindo com vocês a questão. Eu vou apresentar um trabalho que a gente está desenvolvendo
para a universidade na reitoria. Então, a oportunidade é muito importante para mim, para poder ouvir as reações de vocês. Mesmo que elas não venham imediatamente, se elas vierem depois, por favor, não deixem de expressar suas dúvidas, questões, sugestões, apoios e críticas, porque esse trabalho com direitos humanos ele depende da adesão da comunidade para que ele progrida, para que ele funcione e até para que ele ganhe cara, porque, como vocês vão ver, não é um projeto fechado, é uma avaliação geral e o início de uma trajetória. Bom, então, como o Jacques estava dizendo, eu sou coordenadora do Comitê Gestor do Pacto Universitário pela Valorização da Promoção da Diversidade, da Cultura de Paz e dos Direitos Humanos. Esse trabalho está dando origem à criação de um Observatório dos Direitos Humanos da Unicamp, que eu já vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouco. Se eu esquecer, vocês também podem me lembrar. De qualquer maneira, essa questão da educação em direitos humanos, ela tem que ser primeiramente esclarecida, porque é uma proposta muito bacana, que é uma proposta que vem de planos mundiais da Organização das Nações Unidas e que diz muito além daquilo que a gente quer comunicar quando usa a palavra educação apenas no cotidiano, de maneira corriqueira. Então, como vocês talvez saibam, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela já prevê, lá em 1948, e esse dado continua presente no preâmbulo do documento, que a declaração deveria ser lida e discutida em todos os ambientes de ensino. Isso nunca aconteceu. Em 1993, acontece em Viena uma reunião, uma Conferência Mundial dos Direitos Humanos, que começa a tentar remediar essa situação e, a partir daí, começa a se delinear um plano mundial de educação em direitos humanos. 10 anos depois, o Brasil cria o seu plano nacional. Em 2004, 2006, 3 anos depois, surge o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e os comitês estaduais. Então, é uma longa trajetória, para, finalmente, em 2012, nós termos as Diretrizes Nacionais de Educação em Direitos Humanos. Essas diretrizes são muito interessantes, porque elas entendem que apresentar a educação em direitos humanos nas instituições de ensino superior significa que essas instituições devem se esforçar para que se tornem lugares onde os direitos humanos são vividos e praticados. Para tal efeito, é essencial assegurar que os objetivos educacionais, mas também as práticas e a organização das instituições de ensino superior, não sabe qual é que a gente vai abraçar. Para abraçar uma delas, a gente tem que decidir discutir. É o primeiro passo. A qualificação dos funcionários, nós estamos atentos aos funcionários e recebemos uma demanda dos funcionários e já estamos oferecendo um curso na EduCorp, que é a Escola de Educação Corporativa da Unicamp, tem gente da FOP lá, para formar multiplicadores, facilitadores. Né? Está sendo muito, muito, muito legal. 44 pessoas se inscreveram, nós tínhamos 40 vagas, acabamos abrindo mais 4. E essas pessoas que estão lá presentes, todas chegaram no curso com alguma ideia de como iam aplicar aquilo no seu cotidiano de trabalho. Então, está sendo uma experiência muito bonita. Fortalecimento do diálogo. O que significa fortalecimento do diálogo? É transformar o diálogo em algo que gera movimento. Muitas vezes, o diálogo dentro da universidade para resolver questões entre nós, né, entre alunos e professores, gestão e alunos, etc., e funcionários, ele é muito truncado por coisas desnecessárias. Como que a gente pode melhorar o nosso nível de diálogo? Para discutir isso, não para resolver, mas para discutir possibilidades, a gente está realizando jornadas de justiça restaurativa, que é um método de transformação social, onde as pessoas entram e, diante de um mediador preparado para isso, elas passam por um processo de transformação que torna mais satisfatória a discussão, na medida em que todo mundo entra sabendo que vai sair transformado e todo mundo, a discussão só termina quando elas resolvem a questão, chegam a algum ponto. Enfim, não dá para explicar aqui em poucos minutos, mas o nosso site ele vai ter um
um verbete. O site não está funcionando ainda, mas a gente já tem muito material pronto. Então, ele vai ter lá um verbete, que a gente não sabe como que vai ser o nome, é uma espécie de vídeo-verbete. A gente não sabe se vai chamar vídeo-verbete ou elucidário, que é o nome medieval para esse tipo de coisa. Eu sou professora de História Medieval, né? E lá vai ter um verbete de justiça restaurativa. E, além do verbete de justiça restaurativa, nós temos 2 vídeos de entrevista com especialistas, juízes especialistas em justiça restaurativa, que já vieram à Unicamp, que fazem esse trabalho e que vão dar maiores explicações. Mas, se a comunidade quiser, eu também posso voltar só para falar sobre justiça restaurativa, tá bom? É muito interessante. Centralização das informações para a comunidade, eu já falei, né? Que o observatório vai realizar. Campanhas de informação e conscientização. Nós vamos começar a nossa primeira campanha agora, espero que no final de setembro, com cartazes, para divulgar mensagens, para aumentar nossa atenção e solidariedade da comunidade. Demoramos muito para fazer isso, é um trabalho simples, mas demoramos porque queríamos ouvir pessoas, para a gente entrar de maneira acolhedora, para a gente não criar conflito desnecessário. Porque os direitos humanos, vocês sabem, é o consenso mais dissensual que existe, né? Para criar uma certa incompreensão, né? É muito fácil. Então, tem que entrar. Quando a gente pensa em direitos humanos, todo mundo logo já pensa nas coisas ruins, né? E a gente queria começar com direitos humanos sendo um pouco mais positivos. Isso gerou muita reação ruim também. Bom, apoio às discussões sobre direitos humanos na sociedade, ou seja, isso pensa na sociedade externa. A gente tem feito contatos com várias secretarias da Prefeitura de Campinas e também estamos em contato com o Ministério Público. Vamos fechar um acordo com o Ministério, já temos a minuta, para ver se, além da gente ter espaço para veicular trabalhos que a Unicamp já tem e com os quais ela pode prestar um serviço à sociedade, a gente consegue também algum tipo de recurso, né? É um caminho. Por fim, a criação coletiva de uma declaração de princípios. Muita gente tem falado assim, a gente precisa de um código de ajuste de condutas. Eu acho muito assim, pesado a gente trabalhar com uma coisa com esse nome, né? Mas uma declaração daquilo que a gente acredita e no que isso implica, isso eu acho bacana, eu acho que a gente pode pensar em fazer. Isso é uma coisa, assim, é um sonho distante, porque isso é uma coisa para ser construída ao longo de alguns anos, e talvez não fique nem para essa gestão, mas fique para a próxima, caso ela ache que vale a pena. Bom, quais os resultados esperados? Articulação entre as diferentes iniciativas por meio de uma política com objetivos comuns, o apoio ao desenvolvimento de uma reflexão sobre o que deve ser e quais os fins. É um apoio, né, gente? A gente não está se achando assim, os especiais, né? É só um apoio, é uma partezinha ao desenvolvimento de uma reflexão sobre o que deve ser e quais os fins da universidade pública no século XXI, um aumento da interdisciplinaridade, porque, evidentemente, que essa formação no campo formal ela vai fomentar esse tipo de trocas, né? A formação de profissionais concernidos pelos desafios sociais e profissionais do século XXI e aptos a enfrentá-los, o estabelecimento de uma liderança da Unicamp na educação em direitos humanos, também não é porque a gente é o máximo, mas é porque a gente tem um projeto com uma transversalidade que eu saiba, pelo menos os meus colegas que trabalham com direitos humanos em outras universidades, pelo menos que eu saiba, ele não existe ou não existe com fartura. Então, de qualquer maneira, vocês sabem, a Unicamp é uma universidade importante. Se a Unicamp toma essa iniciativa, a gente dá força a outras iniciativas que até estão prontas, mas que não estão funcionando plenamente. Tá bem? Então, pode ser muito bacana o aumento da projeção da Unicamp nas discussões sobre sustentabilidade e modelos de sociedades do futuro. E é isso. Então, a minha vontade aqui hoje era apresentar a proposta, ouvir vocês e também apresentar essa questão. Será que não é mais legal do que a gente está pensando a gente valorizar a educação em direitos humanos na universidade, entendendo
esse conjunto como educação em direitos humanos e as implicações, o impacto que ela pode ter naquilo que a gente acredita, para quem acredita em sustentabilidade, na urgência disso, para que a gente esteja mais no calcanhar dos nossos objetivos. Não vou dizer que vamos atingir, porque nós não somos sozinhos responsáveis, não podemos fazer isso sozinho, mas a nossa parte não vai ficar fortalecida se a gente for por aí. Então, é uma reflexão que eu proponho a vocês. Agradeço muito, gostaria de ouvi-los agora. Muito bem, nós abrimos para perguntas da plateia. Sérgio, vou pedir para fazer as perguntas no microfone por conta da gravação. Agradeço muito a sua fala, acho que foi muito esclarecedora, acho muito importante trabalhos como o seu na universidade e no país em geral. Eu acho que o principal, talvez a principal dificuldade que a gente imagina quando se fala em direitos humanos é que as pessoas talvez não saibam muito bem o que são direitos humanos, não entendam de maneira... isso não está incorporado na nossa educação, na nossa cultura. Muitas vezes as pessoas estão transgredindo direitos e não estão percebendo, não sabem, ou não estão sendo servidas por direitos deveriam ser básicos, e também não tem consciência disso. Agora mesmo, na hora do almoço, eu estava vendo televisão e vi que, por exemplo, na região sudeste, mais ou menos entre 40% e 50% dos municípios não tem um plano de palavra fugiu agora, de saneamento básico. No Nordeste, isso cai para 16% dos municípios que têm plano de saneamento básico. Ou seja, as pessoas, na verdade, o cidadão que deveria estar exigindo isso, não tem consciência da importância e não sabe para que serve. E para ele, na verdade, isso é uma coisa secundária, porque muitas vezes ele está preocupado com o que ele vai ter que comer amanhã, tá certo? Ou depende de uma autoridade, do prefeito, dos vereadores, etc. e tal, para ter a comida que vem amanhã. Né? E mesmo na Unicamp, né? Muitas vezes a gente fala em direitos de grupos minoritários, mas eu vejo, por exemplo, aqui, acho que na FOP, uma coisa que acontece, e talvez em algumas outras unidades também, e eu sempre falo isso nas reuniões, né? Já participei bastante em reuniões de reforma do ensino na graduação aqui, é que o nosso aluno, isso é minha impressão subjetiva também, ok? Ele tem muito mais conteúdo do que ele consegue assimilar. Então, ele está sendo privado do direito de aprender aquilo que deveria aprender, o que seja importante. Né? Eu sou professor, eu dou aula para o primeiro, segundo e terceiro anos. O terceiro ano é um período que já está entrando na clínica. E a minha impressão subjetiva também, né, é que o aluno chega no terceiro ano e tudo que ele aprendeu no primeiro e segundo ano foram embora. Aquilo que era importante e aquilo que é importante para ele usar no paciente, na clínica, e aquilo que não era importante. Na verdade, as coisas se misturam e o aluno acaba não sabendo discernir. O importante para o aluno, na verdade, é aquilo que cai na prova, e não aquilo que ele vai aplicar de verdade, é aquilo que tem que aprender, a base. Né? E ele está sendo, então, privado de um direito, e a gente nem percebe isso. Talvez seja um tema importante para a discussão no seu grupo. Sim, sem dúvida. A sociedade não tem noção do que são os direitos humanos. A gente está acostumado a ouvir, né? Direitos humanos, direitos, não tem direitos humanos, direitos humanos, e assim por diante. Isso, evidentemente, é um pouco resultado do desconhecimento e também da ação de alguns conhecedores dos direitos humanos que querem que eles não sejam conhecidos. Porque o princípio do direito é saber que tem direito. Olha, a gente publica a cada 15 dias no Jornal da Unicamp, sai uma coluna que se chama Coluna Unicamp Direitos Humanos. E nessa coluna saiu um artigo com o qual eu aprendi muito. Uma educadora de crianças em fase pré-escolar, assim, crianças antes do letramento, ela explicando que criança nessa faixa etária tem que aprender que tem direitos. Só que não é assim, olha, se eu disse, você sabia que tem direito a um sorvete por mês, você tem direito à mesada, você não pode apanhar, não é isso. É diferente. É na praxis com a criança, no brincar com a criança, situações são experimentadas e, muitas vezes, a criança responde para uma situação, bate nela.
Nessa hora, a professora tem que intervir, porque ela provoca uma reação. Quando a reação é desse nível, ela percebe que a criança está aprendendo que resposta para solução para problema é a violência. E o professor vem e fala, olha, e explica para a criança de uma maneira infantil. Era um texto de 11 páginas, a gente teve que cortar, infelizmente, toda a experiência está ali narrada. Mas a gente teve que colocar só a súmula. Muito interessante, de como criança pequena também tem direito e precisa ter. Então, o cidadão também precisa saber que tem direito para reivindicar, além da... Claro que, quando a gente fala não só com a sociedade externa, mas com a sociedade interna, é muito curioso, porque eu venho com todo esse ideal, né? É um quadro muito idealista, e é até chocante de tão idealista, e as pessoas vêm com questões concretas muito, muito claras, muito bem colocadas. Então, como é que a gente vai conciliar essas coisas? O eu quero, eu preciso, com o eu devo ajudar, eu devo divulgar, eu devo trabalhar, porque eu sou universidade. Então, tem uma questão importante aí mesmo. Então, divulgar, uma das coisas que a gente vai fazer nesses cartazes que vão aparecer a partir do final de setembro, é como que chama? Enfim, um quadro explicando quais são os direitos humanos. Porque as pessoas, na nossa comunidade mesmo, muita gente não sabe ou quer ignorar, então, publicando, eles ficam explícitos. Com relação ao rendimento escolar, eu concordo, em todos os níveis da nossa formação, não só na universidade, há uma sobrecarga de informações. E a gente está vivendo um momento mesmo que demanda uma reflexão. Eu, pelo menos, percebo isso. Eu tenho uma filha que ainda está em idade escolar e eu percebo isso claramente. E eu não sei, eu não saberia discutir tecnicamente a questão, mas o próprio conceito de rendimento escolar ele é um pouco problemático e ele opera numa lógica que pode ser questionada e melhorada para que o professor também tenha mais tranquilidade diante do trabalho dele, porque a gente se cobra muito sobre o resultado do nosso trabalho e o resultado desse trabalho é, em boa medida, averiguado pelo desempenho do aluno. Só que o desempenho do aluno está muito atrelado àquilo que ele reproduz do que ele leu ou do que a gente falou. Isso é muito angustiante. Então, tem uma coisa aí para ser pensada assim, que envolve não só o direito do aluno, mas o direito do docente também de se reconhecer cumprindo a sua função e útil. Então, sim, tem uma questão aí. A Pró-Reitoria de Graduação tem discutido bastante isso com os coordenadores de graduação, os novos conceitos de rendimento escolar e como eles podem ajudar a gente a melhorar a nossa praxis. Falar melhorar a nossa praxis pode parecer um pouco agressivo. Minha praxis não é ruim. Não é ruim, não está errada, nem nada disso. Mas ela pode ser mais humanamente satisfatória? Talvez. E esse humanamente mais satisfatório pode melhorar, de maneira geral, o desempenho? Talvez. A gente tem problemas. Não estou sendo idealista de novo. Eu sei que, vamos falar francamente, eu acho que os nossos alunos deviam estudar bem mais. Né? Eu acho que eles podiam estudar mais. Então, não é necessariamente corresponder a esse conteúdo, mas talvez estudar mais de uma outra forma. Então, ter mais cultura. Eu gostaria que eles lessem, lá no curso de História, que eles lessem mais literatura, que lessem mais literatura internacional, que conhecessem melhor a história do século XX. E eu sou professora de História Medieval, mas eu sinto falta disso, sabe, desse entusiasmo com o saber, com a informação, uma intensidade assim que reúne, né, que coloca a gente junto, o aluno e o professor, sabe? Mais perguntas?